capítulo 4, a partir do versículo 1. Que diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Como eu disse aqui, nós temos sido profundamente abençoados através dessa carta, desse escrito, através, ó Deus, do que o apóstolo Paulo, inspirado por ti, registrou aos irmãos ali da região da Ásia, naquele tempo. Essa carta, Senhor, tem nos mostrado o que o Senhor planejou para a sua igreja, o que o Senhor deseja para o seu povo, e o que o Senhor fez, ó Deus, por todos nós, dentro deste grande plano que está sendo falado exaustivamente desde que começamos a pregar esta carta. Hoje nós vamos entrar numa outra fase, Senhor, do escrito de Paulo dentro da mesma carta, e que tudo que nós ouvimos até então possa, para louvor e glória do seu santo nome, nos ajudar, ó Deus, a assimilar o que vamos ouvir a partir de agora. Aplica a sua palavra aos nossos corações, encha-nos da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Houve-se um tempo em que muita gente viu na internet a possibilidade de enriquecer através da venda de curso, da venda de curso. E aí você deve estar pensando, Wesley, não é que houve-se um tempo, é que é assim ainda. É assim ainda, mas agora está diferente. Por quê? A galera começou a entender que tem um monte de curso que, então você fala assim, pô, também sei dar esse curso aí. Então tem muita gente que já está caindo em si, que o que mais tem pela internet são oportunistas, pessoas que veem na falha do outro, na deficiência do outro, na preguiça do outro, uma forma de ganhar dinheiro. Aí elabora, estrutura, sistematiza, um ensino específico, mas quando você vai ver, você vai olhar de perto, cara, isso aí é só alguém tentando ganhar dinheiro às custas dos outros. E aí o que os vendedores de cursos estão fazendo agora? Estão se justificando. Só que eles são tão inteligentes que a justificativa deles é extremamente legítima. E que justificativa é essa? Eu dou o curso, mas quem faz é você. E eles estão certos, irmão. Você concorda com isso? Que o cara vai passar o conteúdo, por mais tolo que seja o conteúdo, e tem muito conteúdo tolo por aí, Por mais tolo que seja o conteúdo, por mais simples que seja o conteúdo, no final das contas a teoria não precisa virar prática? Sim ou não? No final das contas, aquilo que foi aprendido num curso, numa graduação, numa escola bíblica dominical, numa aula de novos membros, não tem que ir para a prática. E é o que a gente vai ver na carta do apóstolo Paulo, porque é assim que funciona. Todo ensino, toda instrução, por mais profunda ou tola que seja, se ela não for para a prática, se nós não vivermos o que aprendemos, se nós não colocarmos em prática aqueles 5 passos para ficar milionário da noite para o dia, está vendo como é que é tolice pura? Ninguém fica milionário da noite para o dia, a não ser que jogue na Mega Sena e acerte, e se tu acertar, tem que honrar o pastor. Brincadeira, irmão. Então, assim, por mais tolo seja um conteúdo, ou por mais profundo que seja o conteúdo, até que se coloque em prática, você não pode dizer que o curso da pessoa é ruim. E quando nós olhamos para a Escritura, existe na palavra de Deus 2 tipos de conteúdo principais para o povo de Deus, para a igreja de Jesus.
que é o conteúdo teórico e é o conteúdo prático. Amém? O que a gente viu até agora na carta do apóstolo Paulo aos Efésios? O conteúdo teórico, que nós, inclusive, gostamos de chamar de indicativos. Então, Paulo, nas suas cartas, é muito comum você ver o apóstolo Paulo dividindo as suas cartas em 2 blocos, e no primeiro bloco ele sempre começa com a teoria, com os indicativos, mostrando para nós o que as coisas são, né? Ou como elas são, que Deus fez por nós, o ensino da Santa Escritura e da doutrina estabelecida em toda a palavra de Deus. Ele coloca ali, mostra, né, que pela fé o homem é salvo diante de Deus, né? O homem é salvo pela fé, teoria. O que o homem tem que fazer? Crer. Amém? Está vendo? Então o cara do curso, ele tem razão quando ele diz que você não ficou rico porque você que não fez os 5 passos, né? Fez 4,5, ficou meio passo aí de fora, você não ficou rico porque você não colocou em prática. Brincadeiras à parte, tem um monte de curso bom, irmão, por aí, né? Mas o que é ruim, a gente não pode deixar de falar. A gente vai entrar agora naquilo que podemos seguramente chamar de parte prática da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o que a gente viu na teoria? O que a gente viu na teoria? Na teoria nós vimos que Deus tem um grande plano de fazer convergir todas as coisas, ou seja, reconciliar todas as coisas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Pecado entra no mundo, Deus cria tudo perfeito. Vamos começar do começo, bem do começo. Deus cria tudo perfeito, diagnóstico do próprio Deus sobre a criação. E viu Deus que era tudo muito bom. Tudo atendia ao propósito, tudo era perfeito. Pecado entra no mundo e é como se uma bomba espiritual caísse na criação como um todo e espalhasse toda a ordem criada, cada um para um lugar diferente do lugar para o qual foi criado. Pecado entra no mundo, traz desordem, traz bagunça, desarruma tudo, desconfigura tudo, e por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus está arrumando essa bagunça. Isso é o plano de Deus, fazer com que todas as coisas venham a convergir na pessoa de Cristo Jesus, reconciliar as coisas que estão afastadas dele na pessoa bendita de Cristo Jesus, dentre as quais a igreja é o principal. De tudo que Deus está arrumando, a coisa principal, nós vimos no capítulo 2, sobretudo, a coisa principal é um povo, gente, súditos para o reino bendito, eterno e vindouro. E a gente viu que ele fez isso por meio de tanta coisa legal. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Ele nos ressuscitou. Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos reconciliou. Natal está vindo aí, já prepara os pedidos de desculpa, hein? Ele nos reconciliou, reconciliação. Nós não éramos povo dele, Ele nos fez povo dele, nos introduziu na pátria eterna, ainda que aqui sejamos peregrinos por enquanto. Ele acabou com a inimizade cultural, étnica, que havia entre judeus e gentios. Falei algo na semana passada, na semana retrasada, que de repente não mexeu com você, mas para mim é um negócio assim, sabe, absurdo. Deus fez uma promessa a Abraão há mais ou menos 3.600, 500 anos atrás, e a promessa que Deus fez a Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, as famílias da terra serão abençoadas através de você. E aí depois dessa promessa, sua família foi abençoada através de Abraão. E como através de Abraão? Não necessariamente dele, mas da fé que ele exerceu. É filho de Abraão quem é da fé e não quem é judeu. Ou seja, o evangelho que foi pregado a Abraão também foi pregado a João em Campo Grande. Isso, irmão, é o que eu estou te falando, é porque o povo não pensa. Mas isso é uma loucura. Você pensar que o evangelho atravessou a história e chegou aqui. Então está vendo quanta coisa boa? Então nós somos eleitos, nós somos
reconciliados, nós fomos vivificados, nós fomos enxertados na videira, colocados no povo de Deus. Tudo isso foi feito por nós, absolutamente tudo isso. E agora no capítulo 4, entrando no aspecto prático da sua carta, o apóstolo Paulo vai fazer alguns apelos a partir de tudo isso que nós vimos até então. Amém? Eu costumo explicar da seguinte forma, essa dinâmica, de doutrina e prática, de indicativo e imperativo, princípio e comportamento. Eu gosto dessas duas últimas aqui, princípio e comportamento. Não dá para ter um princípio sem que o seu comportamento esteja de acordo com ele. Como é que funciona isso aqui? Você deu um Play 5 para o seu filho. Seu filho foi abençoado, profundamente abençoado com um Play 5. Não é justo que ele lave um banheiro? Não é compatível se comportar corretamente, viver de acordo com aquilo que os pais determinaram para a ordem da casa, uma vez que esse menino foi abençoado com Play 5? Me veio aqui minhas memórias infantis, Ilana fala que eu conto muita história de pobre. Mas, irmão, um Play 5, às vezes eu olho nas crianças, joga o primeiro mês, depois fica lá, 4 mil parado. 4 mil parado, tá 4? Mais ou menos isso, 4 mil jogado lá. Não quer lavar uma louça. Não quer nem obedecer, não precisa lavar a louça não, mas só obedece. Só para de quebrar a casa. E todas as vezes que você vai apelar, é natural que você que é pai, lembre do bem que você comunica, que você transfere, que você emite ao seu filho. Então eu gosto de explicar desse ponto de vista. Deus nos fez tanta coisa boa que é justo, irmão. É ou não é? Não é justo que nós vivamos de acordo com o bem que nos alcançou? Então é isso que o apóstolo Paulo vai falar agora. E é por isso que ele começa o capítulo 4 dizendo por isso. Olha lá, ó. Por isso o quê? Por todos os 3 capítulos anteriores. Por isso o quê? Tudo isso. Pelo Play 5, pelo Danoninho, pela bisnaguinha, Tomás acorda cedo, pai, quero pão com requeijão. Aí dá uma mordida, joga em cima da mesa. Mas eu come. Em nome de Jesus come. E meu nome também come. Meu dinheiro não é capim. Por todos esses benefícios do capítulo 1 ao capítulo 3, eleição, reconciliação, filiação, tudo isso, por isso, eu, o prisioneiro no Senhor. E aqui, Paulo é articulado, Ele vai fazer um apelo. Quem já viu aquele meme, acho que é uma trend, que está rolando, dos pais com os filhos, aí fica o pai, o filho, ou a mãe e o filho. Aí fica ou a mãe ou o pai do lado de lá, dizendo assim, dá um passo à frente quem teve que trabalhar, ou quem nunca teve que trabalhar criança, e a criança dá um passo, aí o pai fica parado, aí lá no final a criança sempre chora, mas depois eles aprontam todo de novo. Paulo está fazendo isso aqui, tá? É isso aqui que Paulo está fazendo. Porque quando ele diz assim, o prisioneiro de Cristo, ele está dizendo, eu já estou dizendo para vocês antecipadamente que sofri mais. É isso que ele está fazendo aqui. Porque o que ele vai pedir agora não é nada demais comparado ao fato de estar preso. Então, quando a sua mãe, quando o seu pai, ou quando você, como pai e mãe, vai pedir alguma coisa ao seu filho, lembrando do seu passado sofrido, você fala assim, cara, você sabe o que eu já passei? Você tem um videogame de 4 mil reais parado na estante, eu só jogava na casa de amigos, você sabe disso? É a trend do momento. É o paralelo entre a vida fácil do filho desobediente e do pai que sofreu e ainda continua sofrendo e serve ao Senhor de maneira correta. Então, quando Paulo introduz isso aqui, o prisioneiro no Senhor, já é para você ficar ligado. Não adianta chorar, porque eu sou mais sofredor que vocês. Eu estou preso. Vocês lembram lá, desde o capítulo 1, nossa introdução, que a gente disse que Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta? Então, quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, não tem desenrolo, irmão. Poxa, Paulo, é muito pesado. Pesado é ficar preso. Só que eu já disse para vocês, eu não sou preso de Roma, sou preso no Senhor. Então, Paulo já está deixando claro para esses irmãos que tudo que vai vir daqui a pouco
posteriormente, é tranquilo em face do fato dele estar preso, privado de liberdade por amor a esses irmãos, pela pregação e avanço do Evangelho. Então Paulo diz: eu, o prisioneiro do Senhor, peço, imperativo. Não é uma ideia, não é um conselho, não é né? Não é. Imperativo. E eu quero que você abra os ouvidos do coração para ouvir o que eu vou te dizer aqui. Se eu pedir, se eu falar, você tem o direito e às vezes o dever, se quiser, de não escutar o que eu estou falando, porque eu sou só o pastor da igreja, tão homem e tão falho quanto você. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, o que Deus comunicou por meio do Santo Texto, não pode ser resistido. Ninguém tem o direito de dizer não para a palavra de Deus. E a Bíblia manda um monte de coisa. Ouça isso com os ouvidos do coração. Você não é só salvo por Jesus. Jesus não é só seu Salvador. Ele também é seu Senhor. Ah, pastor, quem manda na minha vida sou eu, então se salva. Saia do inferno sozinho. Ah, Senhor, pastor, meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras, né? Não é o Salmo 39 que diz que maravilhosamente Ele nos teceu no ventre da nossa mãe? Que quando nós ainda éramos um embrião, Deus estava lá nos olhando, fazendo com que cada ossinho fosse formado, cada célula. Ele te formou desde o ventre da sua mãe. E como é que você vai meter essa bronca e dizer assim: quem manda no meu corpo sou eu? Que corpo que é teu? Nem dos ímpios, nem os ímpios têm o que acham que tem. Deus é soberano, governa sobre todas as coisas, Senhor de céus e terra. Mas se Ele é Senhor de céus e terra, de todas as coisas, diz o Salmo 19, que Ele criou a terra, a sua plenitude, e tudo que nela há pertence a Ele. Se até o ímpio, que é um rebelde, pertence ao Senhor, se tudo que existe pertence, está sujeito ao Senhor, que dirá um crente consciente de quem Ele é. Então é importante que nós saibamos que Ele não está te pedindo favor nenhum, Ele está mandando em você. Ele, não eu. Nós estamos aqui sendo mandados pela palavra de Deus. E o que o apóstolo Paulo está mandando? O que ele está pedindo? O que ele está solicitando? Que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Nós temos que viver de acordo com aquilo que a gente viu no capítulo 1, 2 e 3. Nós temos que viver de forma compatível com a posição, status e condição que agora nós ocupamos. Nós fomos chamados para quê, irmão? Qual é a nossa vocação? Qual é o chamado da igreja? Aí você deve estar pensando, né? Será que é para pregar? Será que é para cantar? Será que é para profetizar? Porque de maneira equivocada as pessoas atribuem a ideia de chamado àquilo que fazemos no corpo de Cristo. E o que fazemos no corpo de Cristo não é chamado, atividade. A igreja tem um chamado só. E o chamado que a igreja tem é para a salvação eterna. E todas as implicações dessa salvação que nos alcançou. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 18, põe para a gente aí, para a gente ver. Onde ele está orando para que os crentes tenham a sua mente aberta, tenham os seus olhos abertos, seu coração iluminado, para entenderem, olha lá, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a nossa herança. O que a gente tem como herança, o que Cristo Jesus na cruz do Calvário conquistou para nós, a ponto de nos fazer herdeiros e co-herdeiros dele próprio. A vocação da igreja é para a salvação, nós fomos chamados para a salvação. E Paulo está dizendo, irmão, que nós devemos viver de acordo com isso, de acordo com isso. Nós fomos chamados para viver de acordo, de forma compatível com a salvação que nos alcançou. E a pergunta que fica para nós aqui essa hora é: será que a minha vida está compatível
com a obra que ele supostamente fez na minha vida, porque pelo fruto... que é isso, irmão? É isso. É salvo? Sou. Cadê? Eu não sou um aferidor de salvação. Não fico com uma régua, com um prumo. Não. Mas a Bíblia diz, irmão, que nós temos que viver de forma compatível. Um filho que é abençoado, um filho que tem Play 5, um filho que tem bicicleta, um filho que tem patinete, um filho que tem tudo, escola particular, danoninho, curso de inglês, natação, futebol, um filho que tem tudo isso e é um rebelde e vive em rebeldia, em rebelião em relação aos seus pais, ele não está vivendo compatível a tudo aquilo que os pais dão a ele de maneira graciosa e amorosa. Geralmente, quando nós falamos da rebeldia dos nossos filhos, nós olhamos logo para a razão daquilo, a gente fala, esse garoto não tem razão nenhuma para ser assim. E aí, obviamente, que aqui eu não estou levando em consideração o coração. A gente sabe que o problema não é se tem carro, se não tem carro, se tem videogame, se não tem videogame. A gente sabe que o problema é o coração. Mas viver uma vida menos sofrida do que uma criança da Etiópia, que nessa hora está comendo barro, coloca nossos filhos num lugar de condenação. Porque se eles têm tudo, por que não retribuem tudo que têm? De modo que o que o Paulo está dizendo é, gente, existe uma forma de viver que é compatível com aquilo que lhes foi feito. E eu vou perguntar de novo. Será que nós estamos vivendo de maneira compatível com aquilo que foi feito no nosso coração? Será que toda aquela obra grandiosa que nós vimos no capítulo 1, 2 e 3... O que ele falou no capítulo 2? Nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Ele nos vivificou. Será que nós estamos vivendo de maneira compatível com a vida de um vivo? Se o morto anda em suas ofensas e seus pecados, segundo o curso do mundo, segundo o curso do diabo, segundo o curso da sua carne, como é que anda um vivo? Como é que anda um vivo, irmão? Um vivo anda compatível com o quê? Então o apelo do apóstolo Paulo é esse aqui. E eu gostaria, em nome de Jesus Cristo, de te conclamar esta manhã a dar uma olhada para a sua própria vida. Autoexame. Autoanálise. Está na hora de nós visitarmos o espelho, irmão. Eu já expliquei para vocês isso de fato funciona. Vá ao espelho e pergunte ao espelho, a pessoa do espelho, se a vida tem sido do jeito que tem que ser. E do fundo do meu coração, eu pouco estou me lixando se você é só um personagem aqui. Por que eu estou pouco me lixando? Porque o papel de pregar e anunciar essas coisas está sendo bem cumprido. Nós estamos aqui disponíveis para falar a você o que é esperado de um cristão. Nós temos reunião de homens, nós temos reunião de mulheres, nós temos PG, nós temos ensino 9 horas da manhã aqui. O texto bíblico com seus imperativos tem sido pregado. Nós estamos falando e chamando os homens ao arrependimento, conclamando os homens a uma vida santa, e se você é um personagem, não é um problema nosso. Não é um problema nosso. Contudo, todavia, o próprio Deus graciosamente, de maneira misericordiosa, usa o apóstolo Paulo para dizer a vocês, em nome do Cristo de Deus, vivam de maneira compatível com o status de vocês. Se vocês foram alcançados por Deus, se vocês foram salvos por Deus, se vocês estavam mortos e agora estão vivos, se vocês eram inimigos e agora foram reconciliados, vivam de acordo com essa verdade. Então olha para a sua vida e vê com que ela é compatível. Sua vida é compatível com o quê? Você está vivendo de maneira compatível com o quê? Você está vivendo do modo digno de quê? E aqui, essa ideia do modo digno fala da dignidade da vida vivida. Quando você vê uma pessoa que se sujeita a todo tipo de coisa, todo tipo de miséria que a gente vê por aí. Você vê uma menina prostituindo seu corpo, você vê um cara na porta de um botequim caído e o cachorro lambendo a boca dele porque ele está doidão, deitado e rolando em cima do próprio vômito. Tu acha que aquilo é uma vida digna ou indigna? Fala, cara, quanta indignidade. Imagem e semelhança do Senhor, doando o seu corpo por míseros centavos a qualquer homem que passa numa esquina. Indignidade. Que indignidade, indignidade.
Na vida de um homem, chefe de família, que poderia estar em casa cuidando dos seus filhos, cuidando de sua esposa, que está na beira de um botequim já com o bolso vazio e com a mente cheia. E com os 2, 3 beijos de cachorro para conta. Indignidade. Irmão, o estilo de vida que a gente tem, a vida que a gente vive vai dizer a dignidade que ela possui. Se você vive como um ímpio, quão indigno você é. Dignidade nenhuma. Salvo, lavado, remido, transformado, mudado para viver para a glória de Deus. Para viver uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida que inspira as pessoas. Quantas pessoas viram você no passado, olham você hoje e falam assim, pô, aí ó, quem te viu, quem te vê, dignidade sendo restaurada, porque o Espírito de Deus vai transformando, vai mudando, vai restaurando. Agora se alguém diz para mim, fui salvo, mas não muda a vida, eu pergunto, salvo de quê? Salvo de quê? Acho que o Espírito do Senhor essa manhã seja derramado sobre as nossas mentes e coração, nos trazendo a capacidade de fazer uma autoavaliação. Eu fui chamado para quê, meu irmão? Fui chamado para essa porcaria aqui? Fui chamado para gastar a minha noite vendo esse tipo de conteúdo na internet? Fui chamado para enganar o meu marido dessa forma? Fui chamado para desonrar minha esposa desse jeito? Fui chamado para desrespeitar o meu pai assim, desrespeitar a minha mãe. Eu fui chamado para ficar 1 hora sentado no banheiro, no trabalho, enquanto os meus amigos estão trabalhando e o meu patrão é roubado por mim. Eu fui chamado para dar esse mau testemunho. Que o Espírito de Deus hoje abra os seus olhos, os meus olhos, os nossos olhos, para nós entendermos que uma vida de pecado é uma vida de indignidade, mas nós fomos chamados para algo maior e que nós vivamos compatíveis com a grandeza da glória que há de ser revelada no aqui e agora. Que o Senhor te ajude a viver de maneira compatível com o seu novo status. Você é filho de Deus. Usar uma linguagem bem, você é uma princesa de Jesus. Amém ou não? Você é um príncipe de Jeová. Viva como tal. Você é salvo, cara. Você é lavado, você é remido, você é transformado. Então viva como tal. E ele vai falar no versículo 2 e no versículo 3 como é essa vida na prática. Porque aqui já me cabe dizer para você que Paulo está olhando muito para a igreja. Nós vimos isso ao longo das outras mensagens, como a igreja tem proeminência, tem destaque nessa ideia de reconciliação de Deus. Então ele está olhando muito para o comportamento no contexto de igreja local. E aí eu disse lá na minha introdução que essa carta tem muito a ver com o momento da igreja Soma, não porque eu gostaria que fosse assim, mas porque de fato ele vai falar sobre igreja. E ele começa o versículo 2 dizendo assim, ó, vou contextualizar no 1, ele diz assim, ó, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade, e mansidão, e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui tem um segundo apelo, que é a unidade, mas ele está transicionando de um apelo para o outro. Se o primeiro apelo é vivam de modo digno, sobretudo no contexto de igreja, em algum momento ele vai chegar agora e vai encostar no outro apelo, que é a unidade do povo de Deus por meio dessa vida digna na prática. E a primeira coisa que ele coloca aqui é que nós devemos ser humildes. Como é que um crente se comporta? De maneira humilde. E antes que você pense em humildade da perspectiva incorreta, humildade não é andar sujo, humildade não é andar rasgado, humildade não é dirigir um carro velho, humildade não é morar numa kitnet, humildade não é não comer uma boa comida, né? Irmão, eu acho que o povo mais arrogante que eu conheci na minha vida não tinha 1 centavo. As pessoas mais soberbas, mais prepotentes, mais arrogantes, mais difíceis de você ver nelas aquilo que o princípio básico para a fé cristã, e eu já vou falar do que é, primeira bem-aventurança. Você olhava, você... E por que isso? Porque humildade, irmão, não é pensar menos em si. Humildade é pensar menos de si. O que você pensa de si mesmo? Pensar em mim mesmo não é um problema. O problema é pensar de mim mesmo. O que eu penso de mim?
Qual é a minha avaliação de mim mesmo? Aí geralmente a gente fala assim, não, eu sei que eu sou pecador, mas já acabou a humildade toda. A humildade foi embora. Amém? Vamos ver o que é humildade. A bem-aventurança, capítulo 5, versículo 3 de Mateus. A primeira bem-aventurança, olha o que ela diz. Bem-aventurados os pobres, hein? Pobre de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que internamente, ou naquilo que ela é de fato, de si mesmo ela é pobre, mesmo que seja rica. Então ela pode ter tudo e verificar dentro de si que ela não é nada. Nada. Lembra do jovem rico? Ele parecia humilde, ele parecia. Chega diante do Senhor. Senhor, com toda humildade, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você tem que observar os mandamentos todos e tal. Ele falou, sei, saiu o domínio, isso aí para mim é fácil, isso é mole, moleza. Tá bom, então já que é bom pra caramba de mandamento, vende o que tem e dá aos pobres. Ele, ops! Tá vendo como é que uma falsa humildade é revelada? Como ela é colocada à prova? Era um homem que achava ser humilde, que estava no caminho da salvação, mas quando ele foi provocado naquilo que ele era de fato, o que ele era de fato? Ele era rico. Ele não era só um rico, mas ele também era um avarento, ele também era um ganancioso, ele também era um homem materialista, de modo que a humildade dele sucumbiu ao desejo de reter o que tinha. Então humildade é isso aqui, irmão, ser pobre de espírito, é olhar para dentro de si e dizer, eu não tenho nada. E quando isso é aplicado no seio da igreja, quando nós, no nosso contexto, nossa relação com os irmãos, nossa relação com a vida, quando nós nos comportamos de maneira humilde, nós não olhamos para o outro, não vivemos em relação ao outro como se nós fôssemos alguma coisa e o outro não fosse nada. O humilde é aquele que se coloca no lugar de quem não tem, para não ofender aquele que de fato possa não ter. E aí, vou te falar como pastor, tá? Como pastor. O que mais você encontra assim é gente que, sabe? Poxa, irmão tão bonzinho, aí você vai olhar de perto, né? Você sabia que não pedir ajuda é o contrário de humildade? Não, pastor, mas eu não gosto de incomodar ninguém. Irmão, isso aí é autossuficiência disfarçada de piedade. Quem falou que Deus te chamou para não incomodar ninguém? A igreja foi chamada para ser com a comunidade de incomodantes. Se eu não incomodar você, se você não me incomodar, a gente não entendeu o que é ser igreja. É ou não? Porque quando Paulo usa a figura do corpo, ele diz que quando o dedinho dá uma topada, até a alma sente. Então, como um irmão que é membro do corpo está sofrendo e não pode incomodar o resto do corpo, é ilógico. Então eu profetizo que em 2026 seremos uma comunidade mais incomodante. Por que, Wesley? Porque não me incomodar é falta de humildade, cara. Você acha que dá para levar sozinho. Você acha que consegue. Você acha que pode. Você acha que é. Ainda que não confesse, o desejo de não depender e se relacionar com o outro, nada mais é do que a expressão da autossuficiência. Os salmos, quando você olha para os salmos, você vai ver Davi o tempo todo, os salmistas dizendo, Senhor, me socorre que eu não tenho nada, me socorre que estão me perseguindo. Aí você pensa, caraca, que salmista fraco também, o bicho está sempre na prova. Mas a beleza dos salmos é alguém que tem a coragem e a humildade de dizer, abrindo a boca, eu não posso, mas tu pode, eu não sou, mas tu é, eu não tenho, mas tu tem humildade. É nos colocarmos nesse lugar de quem não tem nada, a fim de que Deus seja tudo para nós. Sejam humildes, cara. Às vezes quando a gente vai ver um problema de perto, a vaca já foi pro brejo, e para puxar a vaca do brejo, é ou não? Quem já foi do boiadeiro? Ninguém, eu sei. Tô brincando, pô. Mas não precisa ser um boiadeiro para entender que você enxotar uma vaca, sai vaca. É mais fácil do que tirar a vaca de um atoleiro. Quando a vaca vai para o brejo, é pior, irmão. E aí depois é um trabalho terrível, uma luta, uma força que a gente faz para tentar recuperar.
o leite derramado e não deixar a vaca morrer. A experiência pastoral, quando tu vai saber o que houve, confusão já está armada, problema já está feito, leite já está derramado, vaca atolada até o pescoço, aí fica difícil. E isso aqui não é um apelo para que eu saiba da sua vida. De fato, no fundo do meu coração, preferia que você conseguisse realmente resolver os problemas que você arruma. Mas eu não estou aqui para isso. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, conta comigo, cara. Você não é isso tudo não. Humildade no contexto de igreja faz toda a diferença, para que nós vivamos de maneira compatível com o nosso chamado. Você não foi chamado para ser um membro, você foi chamado para ser corpo. Corpo. É o que eu sempre digo, quem coça a orelha é mão. Quem coça a orelha é mão. Amém? Então a gente precisa ser humilde, primeira coisa que ele diz. Segunda coisa que ele diz é que a gente precisa ser manso, né? E a exemplo da humildade, falando de humildade, né? Eu disse que humildade não é necessariamente o cara andar rasgado, o cara andar sujo, o cara dirigir um carro velho. Mansidão também não é falar baixo não, irmão. Mansidão não é, né? Ai, é isso. Irmão, tem gente que fala baixo, mas é um tormento na vida dos outros. Fala baixinho, mas é o... Isso não é mansidão não, irmão. Mansidão é um produto da humildade. E mansidão tem muito a ver com o domínio próprio. Por quê? Porque o manso é o que fala o que tem que ser dito sem alterar a voz, sem gritar, sem espernear, sem... Fala, né, no Senhor, porque o coração dele está no Senhor. O manso é aquele que, como Jesus, o exemplo de mansidão e humildade, dizia para os discípulos, cara, vocês querem ir embora também não, me abandonar? Você olha e fala, cara, Jesus, meu Deus, mas como é que tu vai dizer que Jesus é manso, se ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde? Ele é manso, mas quando ele tinha que dizer alguma coisa para os seus discípulos, ele dizia, cara, capítulo 6 de João, eu amo capítulo 6 de João. Para mim, capítulo 6 de João é a nossa história. Que é a história de uma multidão que andava atrás de Jesus. Jesus multiplica pão e peixe, aquela multidão enche a barriga. Depois essa multidão vai atrás de Jesus de novo. Jesus diz assim, ó, vocês não estão atrás de mim porque entenderam quem eu sou. Estão atrás de mim porque vocês querem comer de novo, seus interesseiros. Jesus chama eles de interesseiros na mansidão, na classe. Aí ele diz assim, ó, vão comer a comida que vem do céu, o pão vivo que desce do céu, que alimenta a alma. Aí todo mundo olha para aquilo e diz assim, meu Deus, Jesus é muito duro com as palavras. Não era duro quando tinha pão e peixe, agora com as palavras Jesus é duro. Todo mundo vai embora, deixa ele. Fica os 12, Jesus olha para os 12 e diz assim, não quer ir embora também não? Mansidão pura. Não estão a fim de ir? E não tem nenhuma arrogância que o que tem é uma pessoa controlada, equilibrada, mas que sabe o que o outro precisa ouvir pelo bem dele. Sem grito, sem xingamento, sem palavrão, sem confusão, sem ira no coração, sem nenhum tipo de amargura, sem nenhum desejo de prejudicar o outro. Domínio próprio purinho, sem alterar as suas emoções, porque foi abandonado por uma grande multidão. Ele diz para quem ficou, vocês também não querem ir? Então mansidão, irmão, é algo muito importante para o meio da igreja de Jesus. E se nós não aprendermos isso, para ontem a gente vai ficar batendo cabeça, achando que a gente precisa de toda forma poupar tudo e todos. É óbvio, estou falando aqui para quem é maduro. Sabe, lidar com as coisas ao nosso redor requer muita maturidade, requer domínio próprio, mansidão, humildade, requer tudo isso. Mas a gente está vivendo um tempo, irmão, que, sabe, tudo muito melindroso. Aí, não, fulano não é manso não. Não é manso por quê? Só porque te disse que precisava ouvir? Ah, fulano não é manso não. Por que fulano não é manso? Só porque você não gostou do que ele falou? Da forma que falou? Poderia ser mais sábio? Poderia, mas falou em amor. Falou desejando o seu bem. E aonde reside a virtude cristã. As intenções do coração falam muito mais
do que as nossas ações propriamente ditas. Mas não é só humilde, não é só manso, ele também pede para a gente ser longânimo, com toda longanimidade. Longanimidade pode trocar a palavra perfeitamente por paciência. Pensa um lugar que precisa de paciência. Igreja. Paciência, irmão, meu Deus do céu. E por que você precisa ser paciente comigo? Porque eu sou contigo. Por que eu preciso ser paciente contigo? Porque tu é comigo. Mas acima disso tudo é que, a despeito de ser paciente comigo ou não, tem que ser paciente com você. Paulo fala sobre os maduros na fé resistirem aos mais fracos. E é mó louco, né? Quando as pessoas trazem uma queixa, quando nós levamos uma queixa a alguém, nós falamos como se nós estivéssemos certos, como se nós soubéssemos o que estamos fazendo. Nós nos colocamos no lugar do maduro, mas o maduro suporta. O aspecto doloroso de ser maduro na fé é que a responsabilidade maior de manter a igreja funcionando está sobre seus ombros. É por isso que eu acho que tem um monte de gente que recusa-se a amadurecer. É como a gente olha alguns pais, né, lidando com os filhos, parece que os filhos... Irmão, quem é o adulto da relação? Então o adulto da relação suporta mais, o adulto da relação sofre mais, o adulto da relação naturalmente tem que ter mais paciência. E no contexto de igreja, esse povo que Deus está reconciliando consigo mesmo, se nós não tivermos paciência... Vocês me conhecem já, né? Pensa, irmão. Não, às vezes tu não quer conversar, pô. Às vezes tu não quer falar nada. Às vezes tu quer, às vezes tu quer ir embora cedo. Às vezes tu não quer nem vir. Às vezes tu tá de saco cheio, às vezes a cabeça está cheia. Mas imagine se Deus estivesse com o saco cheio de você. Imagine se Deus perdesse a paciência. Longanimidade, paciência, perseverança, é ficar ali firme. Não tem paciência comigo, amém? Ontem os irmãos lá na igreja, né, viram a mensagem que eu botei lá sobre a limpeza da igreja, né? Mas quanto tempo eu não boto uma mensagem daquela lá? Acho que eu nunca coloquei na igreja, dos homens toda hora, né? Os homens, paciência zero com os homens. Mas com a igreja, como todas as irmãs principalmente, né? Paciência terrível. Mas ontem eu falei, não é possível. A gente tem quase 70 membros nessa igreja, e de 70 não tem 4 para fazer a limpeza da igreja. Vou ter que ir lá, ia deixar o Léo, né, Léo? Fui lá na casa do Léo ontem, estava devendo essa visita há 10 meses. Não, 10 não, né, mais 8. Fui lá, aí pensando, caraca, maluco, sabe? Aí depois eu penso, cara, eu também falho em alguma coisa. Tem algumas coisas que eu também sou problemático. Também tem algumas questões que a minha preguiça grita mais do que a minha disposição. Tem algumas coisas que eu deixo a desejar. E os irmãos me suportam. Os irmãos conseguem continuar congregando comigo. Então não vou pedir desculpa pela mensagem não, amém? É aquilo mesmo. Mas eu só vou mandar outra ano que vem. Diga glória a Deus. Ele continua suportando uns aos outros em amor. A palavra suportando aqui, né, quando a palavra é transliterada, quando vem aqui para a nossa cultura, quando alguém não gosta de uma pessoa, a pessoa fala assim, não suporto fulano. É ou não? Não é assim que a pessoa fala? Não suporto fulano. Mas a palavra não é sobre você gostar ou deixar de gostar. A palavra suportando fala de dar suporte. De ser uma prateleira para que alguém fique firme. E isso não porque a pessoa é bonita, não porque a pessoa te leva para lanchar, não é por isso, é em E você já aprendeu que amor é sacrifício, é entregar o que você tem de melhor pelo outro. Então nós vamos suportando uns aos outros, dando suporte uns aos outros. Eu me faço de prateleira para que você fique de pé, porque eu te amo e não porque você merece. Conta comigo para te dar suporte em amor, porque se for por mérito, eu vou te expulsar da igreja. Por mérito você vai falar, pastor, vamos eleger o outro e botar o outro no seu lugar, porque você está insuportável. Mas não é não gostar de mim, é doar a sua vida para que eu fique firme. Dar suporte ao outro quer dizer, no que depender de mim você não cai, eu serei a prateleira para que você fique firme.
Você está com disposição de ser prateleira para alguém em 2026? Hoje é dia 14, né? Ainda tem 15 dias para ser prateleira de alguém. Não precisa nem esperar 2026. Pode sair daqui, por exemplo, e chamar alguém para almoçar. Não precisa ser eu, não. Vai dar suporte, irmão. Vai fazer. Precisa ser feito para que seu irmão fique de pé, porque é muito fácil falar daquele que caiu. É muito fácil falar daquele que não está caminhando. É muito fácil falar daquele que está com dificuldade de seguir em frente. O difícil é dar suporte. O difícil é dizer, conta comigo, porque eu vou estar aqui quando você precisar. Eu vou estar aqui. Eu demoro, mas vou. Eu demoro, mas chego lá. Que nós tenhamos, irmãos, dentro da igreja, no seio da igreja, gente com disposição para isso. Amém? Ele continua para terminar essa sessão, versículo 3. Fazendo tudo, outro imperativo. Fazendo, nós precisamos fazer. São ações, são responsabilidades que a igreja tem para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse texto é maravilhoso. Por quê? Porque ele não diz para a gente promover unidade. Ele diz para a gente preservar. E você promove o que não existe. Você preserva. Quase me fugiu, irmão, acabei de ler a palavra. Você preserva aquilo que já está lá. E a verdade bíblica é que o Espírito de Deus, já promoveu um vínculo entre você e eu. Se você é crente, nós temos um vínculo. Nós somos um. Põe pra gente, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Isso aqui é o que essa igreja crê sobre batismo com o Espírito Santo. O que as pessoas costumam chamar de batismo com o Espírito Santo, nós entendemos que a Bíblia chama de revestimento espiritual, enchimento espiritual, que é uma bênção por sinal. Mas batismo com o Espírito Santo, na nossa visão, é isso aqui, ó. Todos nós, todo crente é batizado. Fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só. Então, se você está no corpo de Cristo Jesus e bebeu do Espírito de Deus na conversão, você está onde eu estou. Existe uma unidade na pessoa de Cristo entre nós. E é uma loucura que nós estejamos juntos em Cristo e separados na comunidade. É uma loucura que na pessoa de Cristo Jesus haja unidade e na prática o que há no nosso meio hoje é individualismo. Pensa numa geração individualista, irmão. Presta atenção, redobre a atenção aqui. Pensa numa geração individualista. É uma loucura. Esses dias eu ouvi a fala de uma moça que eu fiquei impressionado. E ela falava sobre as anomalias desta geração em função, sobretudo, da tecnologia. Onde a nossa geração é a geração que menos tem contato com gente, mas tem seguidor no Instagram. Que essa geração é a geração que não quer ter filhos, mas fica curtindo foto de filho de blogueira e achando lindo, maravilhoso. Que essa geração é a geração em que os casamentos têm o menor índice de relação íntima, mas é a que mais consome pornografia. Olha que loucura! A geração que mais consome pornografia é a geração que menos tem relação íntima com o cônjuge. Por quê? Porque no virtual tudo é lindo. No campo das ideias ou no campo espiritual, em Cristo Jesus está todo mundo unido. Mas onde que essa unidade se torna uma realidade? E aí olha o que ele diz. Volta para o texto. Fazendo de tudo para preservar a unidade. É o seu dever preservar a unidade. E eu tenho dito isso na igreja, falei algumas vezes e falo sempre que der. Eu fico apavorado quando eu tenho que ajudar alguém que ignora a igreja. Eu vou, boto o Senhor na frente, falo, Senhor, vai na frente, porque os meus pecados já estão borbulhando dentro do meu coração. Porque se estando na igreja ou não, irmão, meu dever é dar suporte. É o dever de todo cristão.
Só que ajudar quem ignora e despreza a igreja de Deus, para mim é um sacrifício. Senhor, vai tocando. Tem orado, ora por mim, tá, irmão? Para que eu vá ajudar quem se lixa pra gente na paz. Sabe, quando eu vejo a mensagem no telefone assim, irmão, Deus conhece meu coração, a vontade é... Eu já deixo falando sozinho quem é meu amigo. Fico olhando assim, eu falo, caraca, mano. Por quê? Porque é muito fácil estar em Cristo, irmão. Difícil é estar comigo. Difícil é estar contigo. Difícil é estarmos juntos. Difícil é nós fazermos o que tem que ser feito, tá lá, fazendo tudo para preservar essa unidade. E aí, olha que coisa linda para você que odeia receber gente em casa. Eu sei, te conheço. Você que ama que ninguém passe no seu portão. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. Não é no vínculo da intimidade. Você não precisa ser íntimo não, irmão. Vigia. Cadê a mãe dessa criança? Ah lá, ó. Não é no vínculo da refeição pós-culto todo dia, todo domingo. Não é no vínculo do eu vivo na sua casa e você vive na minha. Até porque nem aconselho. Salomão que diz isso, né? Cuidado para não ficar enfiado na casa do seu amigo demais, para ele não enfadar da sua cara. Não é ficar na casa dos outros todo dia não, irmão. Mas se já tiver paz no nosso meio, se a gente conseguir manter a paz no nosso meio, e paz é o contrário de guerra, de rebelião, de ódio, que o Senhor nos ajude a mantermos-nos, ó Deus, unidos, por meio do vínculo da paz, ainda que nós não tenhamos intimidade uns com os outros, que nós tenhamos paz uns com os outros. Versículo 4 ao 6, nós encerramos onde ele dá as razões para a unidade. E quais são as razões da unidade que ele está dizendo para que nós tenhamos que manter no nosso meio? Há somente um corpo. Deixa eu te dizer isso aqui, irmão. A igreja é o corpo de Cristo, cara. Se você não gosta de igreja, você não gosta daquilo que você é. Você é membro do corpo de Cristo? Você é crente em Cristo Jesus? É aqui que os membros do corpo de Cristo se conectam. É aqui que a perna encontra o tronco. É aqui que o dedo encontra a mão. É aqui que... Entende? É aqui que você se conecta. E no livro que nós leremos no próximo PG, um momento o autor diz assim: a coisa mais próxima que existe do céu na terra é a igreja. Cara, tu vai pro céu para ficar com essa raça aí que você despreza. Essa galera, esse é o corpo de Cristo, esse é o povo de Deus. Então nós somos um só corpo, irmão. Nós não podemos de jeito nenhum fragmentar o corpo de Deus, porque isso é esquartejar o corpo de Deus. Nós não podemos sair dele e também nem podemos excluir ninguém. Aqui dentro cabe todo mundo, rico, pobre, preto, branco, feio, bonito. Cabe tudo. E é por isso que nós devemos, em primeiro lugar, manter a unidade. Nós somos um corpo. Nós também, diz o texto bíblico, somos habitados por um só Espírito. Um só Espírito. Irmão, o Espírito que habita em você, habita em mim. Amém? Eu sei que alguns assim, né, é o Espírito que habita em mim, um espíritozinho de porco também. Mas o Espírito de Deus está suplantando isso, fazendo a obra de aperfeiçoamento nas pessoas. Deus está trabalhando. O que mais importa é que, apesar desse espíritozinho de porco que ainda resiste aí, Deus está trabalhando, está mudando seu irmão. O Espírito de Deus que selou o seu irmão, selou você. O penhor, diz o texto, lá no capítulo, põe pra gente, no capítulo 1, versículo 13, de Efésios ainda. Olha o que ele diz. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. 14, o Espírito é o penhor da nossa herança. Nós somos selados pelo mesmo Espírito e nós temos o penhor da herança na pessoa do próprio Espírito. Se eu tenho o Espírito que você tem, não tem como nós andarmos divididos. E aí de novo, não é sobre intimidade, mas cara, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em você, é natural que você tenha intimidade com quem é cheio e habitado pelo Espírito Santo de Deus também. Eu fico para morrer quando eu sei que algumas pessoas que se dizem crentes têm melhores amigos no mundo.
Ai, minha amiga lá do trabalho. Pai, vou até pular essa parte para não arrumar um problema. Vamos voltar para o texto. Irmão, seja amigo de quem você quiser, tá? Só para não me interpretar mal, não mando na vida de ninguém. Só quem é incompatível. Compatível, pô. Compatível. Pô, tô com um amigo lá no trabalho. Um amigo no trabalho Como é que é a vida do amigo? Não, ele só tem um amante só, mas o resto é tranquilo. Como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Irmão, eu fui chamado para a mesma esperança que você foi chamado para a mesma esperança que eu. Qual é a sua esperança? Qual é a sua? Jesus Cristo volte em glória e leve sua igreja para estar com Ele eternamente, amém? É por isso que esse negócio, eu vou pregar uma mensagem para jovem. Jovem tem a mesma esperança do velho, se é crente. Não, mensagem para criança. Pergunta às irmãs aí, é o evangelho ou não é? É o evangelho. Só existe uma esperança para a igreja. Se eu estou esperando a mesma coisa que você está esperando, por que nós estamos dividindo já que nós esperamos a mesma coisa? Qual é o ônibus que tu pega? Eu pego 853, né? É esse que eu estou esperando também, irmão. Está todo mundo esperando o mesmo ônibus. Está todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo espera o grande dia do Senhor, os céus abertos, Jesus Cristo descendo em glória. Deveríamos ter um pouco mais de afinidade com aqueles que esperam a mesma coisa que nós, do que aqueles que esperam ficar ricos, do que aqueles que esperam arrumar um profeta na pista, um varão. Nós deveríamos ter maior afinidade com quem espera a mesma coisa que esperamos. Se você tem a mesma esperança que eu tenho a mesma esperança que você, não faz sentido que eu consiga dialogar melhor do que com quem está esperando outra coisa. Nossa esperança é a salvação. Há um só Senhor. Um só Senhor. A gente está falando aqui do senhorio de Cristo. Diga glória a Deus. Quem manda em você, manda em mim. Quem manda em mim, manda em você. Então quando alguém fala assim, pô, aquele irmão ali, né, que irmão consegue seguir, né, um irmão piedoso. Irmão, se a gente tem o mesmo Senhor, por que a gente acha que um pode ser mais obediente do que o outro? As famílias, né, as famílias, né? Geralmente tem isso, às vezes tem um filho que parece ser mais preferido que o outro. Mas geralmente o filho preferido é o problemático. É ou não? Pai e mãe ficam ali, meu Deus, tem que cuidar dele um pouquinho melhor. Aí aquele que dá menos trabalho, que deveria ser honrado, fica de lado. Só estou falando. Então assim, geralmente nas famílias tem isso. Por quê? Por causa do pecado. Lembra da família de Jacó? Que Jacó amava mais um, Rebeca amava mais outro. Viu a confusão que deu? É loucura total, pecado. Aí às vezes o pai manda mais em um do que no outro. Às vezes o pai exige mais de um do que o outro. Mas Deus não, Deus exige a mesma coisa de todo crente, porque Ele é Senhor. A gente só tem um Senhor, o mesmo que é meu, é teu. É por isso que eu não posso, como pastor, achar que você tem que ser menos crente do que eu. Você tem que ser tanto quanto eu sou. E eu preciso ser tanto quanto você é. Eu não posso, por ser pastor, achar que eu tenho o direito de ser menos crente que você. Nós temos um só Senhor. Uma só fé que fala da doutrina, fala do que nós chamamos de corpo doutrinário. Nós cremos na mesma coisa. Então se tu vir para cá dizendo que Jesus não encarnou, dizendo que Jesus não volta, essas coisas, eu vou dizer, gente, desculpa, vai lá, segue seu rumo, porque aqui a gente crê numa coisa só. A gente pode divergir daquilo que é secundário, daquilo que não interfere no que é central na fé? Pode. Tem gente que na igreja que acredita em língua estranha de um jeito, tem gente que acredita do outro, tem gente que acredita em dons espirituais de uma forma, outra acredita no outro, né? Não tem problema nenhum, isso aí não muda nada não. Mas no que é central, no corpo de doutrinas centrais da fé cristã, eu creio na mesma coisa que você crê. E aí de novo, lembra que eu falei? Como é que é difícil ter conversas prolongadas com o irmão que crê na mesma coisa que eu creio, pensa a mesma coisa que eu penso, está agarrado na mesma coisa que eu estou, e é fácil ter conversas longas com gente que é inimigo de Deus. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Um só batismo também, e aqui eu acho que não é o batismo nas águas. A grande briga é, enfia na água ou joga água na cabeça. O que está certo, o que está errado? Para mim os dois, porque é só um rito. Eu aqui, a gente adotou o batismo por imersão, porque nós nos identificamos com a tradição batista, é muito paralela à tradição batista reformada, e porque eu acho mais bonito. Não é mais bonito jogar dentro da água? Eu acho mais bonito.
Mas o batismo do qual ele está falando do batismo do Espírito, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, onde todos fomos batizados no corpo de Cristo. É um batismo só. A gente acaba na última razão, há um só Deus e Pai. Vamos embora? Mas você precisa ouvir isso aqui antes. Por que você tem que ter unidade com seu irmão? Porque tu tem o mesmo pai que ele. Irmão, não dá para chegar dentro de casa e dizer pro seu irmão, agora até meu primo, hein? A partir de hoje, não tem como. Porque o que faz de vocês irmãos é o pai que vocês têm. Você não tem um salvador diferente do seu irmão. Tem o mesmo salvador, mesmo pai, mesmo Deus. E é por isso que eu preciso me submeter a essa unidade. É por isso que eu preciso me submeter a essa relação de suporte amoroso, de paciência, longanimidade, de mansidão, de humildade. Eu tenho que me submeter a isso porque eu fui salvo para isso. Para isso fomos salvos. Para refletir a glória de Deus por meio desse povo que está sendo salvo. Nós somos o principal testemunho de que Deus está fazendo algo maravilhoso no cosmos. A obra de Deus de reconciliar um povo, unir um povo na pessoa de Cristo Jesus, gente tão diferente, com culturas variadas, é o que tem de mais poderoso na obra de Deus. Céus e terra, Ele está trabalhando em toda a criação, mas trabalhar em gente como você e como eu, para botar junto, no mesmo lugar, você me suportando e eu te suportando, você me amando, eu te amando, você me perdoando, eu te perdoando, você olhando para mim com misericórdia, olhando para você com misericórdia, nós dois fazendo uma força terrível para conviver, para estarmos juntos, para seguirmos juntos, para permanecermos juntos, para mantermos e preservarmos, através do vínculo da paz, a unidade do Espírito. Só pode ser obra de Deus. Se coloca de pé. Quero orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a manter isso, irmão. Porque eu estou doido para te abandonar e tu está doido para me abandonar. Por que a gente está doido para se abandonar? Por causa do pecado no nosso coração, a gente não suporta. Ou seja, a gente não quer se dar suporte. A gente não quer fazer tudo que é preciso para manter a unidade que há entre nós. Fazer tudo isso que acabei de dizer é viver de modo digno da nossa vocação. Nenhum crente fora da igreja, nenhum crente que despreza a igreja, nenhum crente que não tolera, suporta seus irmãos em amor, nenhum crente que não faz o que tem que ser feito pelo bem do povo de Deus, da igreja de Jesus, nenhum crente desse está vivendo de modo compatível com o chamado. Compatível com o chamado. Você pode ser um consumidor de culto. Você pode vir para cá, sentar na cadeira. Deixa eu ver se a palavra do pastor hoje é para mim, se é boa ou se é ruim. Pode tudo isso. Mas o Senhor conhece os que são seus. Muito obrigado, Senhor.